Beleza. Muito bom, muito bom. É véspera de eleição, né? Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Bem-vindos, muito bem-vindas. Obrigado por acompanhar esse canal. Sempre é bom lembrar que para que a gente continue fazendo esse negócio, é bacana saber que está chegando longe. Então, se você gostou do conteúdo, se você gostou do que você viu nesse canal, dá um joinha e se inscreve aí pra gente continuar batendo papo. Você é um conservador? O que é um conservador? O que os conservadores querem conservar? É bom ser conservador? É ruim ser conservador? É certo ser conservador? É errado ser conservador? Muitas perguntas, poucas respostas e muita diversão. É isso que a gente vai ter hoje aqui. Olha que beleza. Então, gente, conversando com os amigos da autocagem, surgiu uma questão. A questão era a seguinte: quando eu fico triste de ter que entender que a vida útil da minha motoca ou do meu carrinho velho chegou ao final. Será que eu dou um gato aqui? Dá pra passar aqui, amigo? Dá pra passar aí? Olha aí, ó. Moto trail, hein? Bom serviço aí, pessoal. É um desejo de você se apegar ao passado, né? Se apegar ao passado de alguma maneira. Eu gosto de moto velha. Isso faz de mim um conservador? Talvez. Talvez. Mas é importante a gente decifrar e descobrir a diferença entre dois aspectos do conservadorismo, né? O primeiro aspecto deles é o desejo de você conservar o passado, que seja o passado que foi vivido ou que seja um passado idealizado, né? Vamos supor, eu gosto de CB400, e aí eu tenho uma moto que ela tem a minha idade, né? Eu não vivi, quer dizer, eu vivi, mas eu não tinha idade suficiente para entender e para desejar aquela moto quando ela era uma moto nova. Mas hoje, 40 anos depois, eu me apego com a ideia de ter uma moto antiguinha. E é um apego com o passado, né? É um desejo de alguma forma manter viva aquela memória, que é uma memória distante, é uma memória que está ligada com vários sentimentos. É errado você se apegar com coisas do passado? Não, não é errado. Aliás, eu tenderia a dizer que como a nossa vida é tão curta, né? Nossa existência aqui no planeta é tão curta, se apegar com o passado é uma forma da gente, né, tentar se manter jovem de alguma forma. Não é errado esse negócio, é natural, é normal. E aí quando eu fico ali gastando mó dinheirão para poder manter, para poder cuidar desses troços que estão ficando velho, né? É diferente do desejo, né? Quando a gente fala de tomar ações e realmente ir lá e cuidar, realmente ir lá e consertar, realmente ir lá e comprar peça, a gente está falando de atitude, né? E aí você pode pegar esse desejo de manter viva a memória das coisas, que é um desejo conservador de alguma maneira, e você pode ter uma atitude que eu vou chamar aqui de atitude reformista, tá? Isso vale para qualquer coisa. O mecanismo sentimental, o mecanismo mental que faz você tomar essa atitude de querer conservar e de querer restaurar, é um jeito de você encarar esse desejo conservador. Tem um outro tipo de desejo conservador, que é o de manter as coisas exatamente como elas estão, tá? Independente de se elas funcionam ou não. A gente já falou aqui a respeito dessas duas figuras, ou esses dois jeitos de você interagir com carro velho, com moto velha, que é o Zé Frizinho e o lasanheiro, né? Eu acho que tem por baixo aí dessa diferença entre essas duas atitudes, né? Você tem o mesmo drive, você tem o mesmo mecanismo de sentimental, que é o desejo de conservar as coisas, só que pode ser um desejo de conservar para fazer o negócio voltar à vida e reanimar e
e seguir sendo útil, seguir sendo funcional. E outro que é o desejo de conservar simplesmente para conservar e para que ninguém toque, para que aquele negócio fique parado, exposto, valorizando, né? O que é valorizar um objeto, se não a experiência completa de você tê-lo funcional, né? Todo mundo deve ter visto já aquelas imagens de Havana. Não sei como é que tá hoje, eu nunca fui para Havana, mas é um país que ficou sob embargo, né, dos Estados Unidos da América desde os anos 50, então desde 58, quando os caras, enfim, romperam ali as relações com o Estado norte-americano. Aí o que aconteceu? Eles cortaram todos os suprimentos de Cuba de bens industriais americanos, né? Então eles não tinham mais carro zero para vender lá. E aí o que aconteceu? Congelou no tempo, né? Então você tinha aqueles carros desde os anos 50, que por muitos e muitos anos foram os únicos carros que os caras conseguiam ter lá. E assim, os cubanos davam um jeito de fazer aquele troço continuar funcionando, né? Aqueles carros da década de 50, aqueles Chevroletzão, Bel Air. De alguma forma, eu acho que essa visão de você pegar um carro aí de 50, 60 anos de idade, uma moto de 40, 50, 60, 70 anos de idade, que segue tendo utilidade, que segue sendo um objeto útil, né? E cuidado, eu acho que esse é o meu desejo. Talvez eu seja um conservador reformista, um conservador utilitarista, sei lá como é que chama isso. Eu tenho certeza que os colegas aí mais entendidos na literatura, na ciência política e da sociologia vão saber me dizer se tem algum teórico aí que formulou algum raciocínio a respeito dessa tendência conservadora, né? Alberto Bobbio, sei lá. Mas de alguma forma é isso, gente. É só um jeito de pensar. E aí, quando a gente fala em conservadorismo, a gente está falando de uma atitude política. Uma atitude política. Se a gente analisar o conjunto das decisões que são tomadas na vida de uma pessoa, a gente pode encontrar tendências. Uma pessoa que toma atitudes que não são muito ousadas, né? Ou que tendem a não mexer muito do jeito que as coisas estão, a gente chama essa pessoa de uma pessoa conservadora. Pois é. E aí não se enganem, cara, atitudes políticas, elas não são atitudes só das pessoas que são políticos profissionais, né? Ou que são representantes do povo. Elas são atitudes que a gente toma na nossa vida cotidiana, né? E aí é isso, você tem atitudes que são mais conservadoras, que a turma do deixa disso, não precisa mexer nisso, tá bom assim, deixa do jeito que tá, né? Na essência, essa é uma atitude conservadora, né? E aí qual que é o contrário de uma atitude conservadora? Eu pergunto a vocês, meus cautos e estimados espectadores, qual que é o oposto de uma atitude conservadora, né? O oposto de uma atitude conservadora é uma atitude que tende a valorizar a mudança, né? Você mudar tudo. Ou como diria o personagem do Pirandello, mudar tudo para que tudo fique como está. O oposto do conservador é o reformador, né? O reformador ou o revolucionário. Você pode ter um jeito revolucionário de pensar. Ultimamente aí tá na moda de falar assim, e tal empresa é disruptiva. O que é disruptivo? Que é um neologismo, né? É um termo que os caras emprestaram da língua inglesa, que não existia, não faz muito sentido em português, mas quer dizer revolucionário. Então, para não falar uma empresa revolucionária, eles falam uma empresa disruptiva. Que é isso, por exemplo, a gente estava acostumado a uma legislação, a um jeito de organizar o transporte individual de passageiro, que era só táxi, até chegar o Uber, né? Até chegar lá o Uber, até chegar o 99, sério, tem um monte agora dessas empresas, né?
Até que essas empresas chegassem, estava tudo igual, né? Então, olha que interessante. O Sindicato dos Taxistas de São Paulo, ele é um sindicato conservador. Eles defendem pautas conservadoras. Eles defendem pautas conservadoras, que é, vamos deixar tudo do jeito que está. No comecinho da entrada dessas empresas de transporte aí por app, no comecinho, quando essas empresas entraram, nossa, foi uma gritaria, né? E aí, boa parte dessa gritaria foi capitaneada aí pelo Sindicato dos Taxistas, que é um sindicato conservador. Olha que interessante. Eles querem deixar tudo como tá. As classes médias são conservadoras porque elas têm uma posição um pouquinho mais privilegiada na sociedade. Então elas não querem mexer do jeito que as coisas estão divididas, né? As oportunidades de trabalho, de educação. Pra que mexer? Tá bom. Meus filhos estão na faculdade. Minha empresinha tá, né, funcionando bem. Tenho minha rendinha. Sou um profissional liberal. E aí quem é disruptivo, né? Quem é disruptivo é o trabalhador precarizado. É aquela categoria que não tem ou tem menos, né? Aí você espera de uma categoria aí, por exemplo, dos motoboys, né? Que hoje não se chama mais motoboys, eles são os motoristas de aplicativo. Você espera desses caras uma atitude, um desejo de revolucionar, de falar assim, não, cara, eu quero ganhar que nem taxista, né? Vocês entendem como são lados opostos e essas tendências elas se opõem de alguma maneira? Pois é. O pessoal que gosta de moto, o pessoal que gosta de carro velho, você também tem atitudes e perspectivas diferentes a respeito das coisas. Tem gente que gosta lá do acelero, curte carro novo, e tem gente que gosta de carro velho. Aí você tem aí os revolucionários disruptivos e você tem os conservadores. A minha atitude, particularmente com relação a minhas motoquinhas, é uma atitude conservadora. Eu assumo, o desejo que me faz gostar delas é um desejo de conservar aí uma memória vivida ou imaginada, né? De um passado distante que não existe mais. É errado isso? Não. Porque é um desejo natural, é uma coisa inerente ao ser humano. A gente tem gostos, né? Vocês nunca ouviram falar que gosto não se discute? Tem gente que gosta. Por que que gosta, né? Porque a gente é um retrato do que a gente... foi criado para ser. Toda a circunstância das coisas que eu aprendi na escola, das coisas que eu aprendi na vida, das coisas que eu aprendi nas vizinhanças onde eu morei, nas casas que eu vivi, no seio da minha família, convivendo com as pessoas de outras gerações. E aí todas essas convivências e aprendizados me fizeram ser do jeito que eu sou. E aí cada indivíduo é único e é diferente. Isso é muito bonito. E aí as nossas perspectivas e tendências políticas, elas expressam o jeito que a gente se posiciona em relação ao mundo, né? É um papo bonito, é um papo gostoso. Tá vendo como falar de política pode ser um negócio agradável? É, pois é. Você é um conservador? Se for, não tem nada de errado em manifestar esse desejo de agir para conservar o passado. Não tem. Mas assim, é importante a gente entender que essas tendências, essas formas de enxergar o mundo, elas estão em constante embate, né? E aí a arena política, a arena da interação entre as diversas pessoas do mundo, cada uma com a sua visão única, cada uma com a sua personalidade ímpar, acabam se reunindo com outras pessoas que pensam de uma maneira semelhante ou parecida. E aí você forma os grupos, né? Grupos políticos. Para ter política você tem que ter 3 indivíduos, você tem que ter 3 opiniões divergentes, você tem que ter 3 vontades. Porque quando você tem 3 vontades disputando alguma coisa, começa a existir a possibilidade de que se forme uma maioria. Pois é, gente. E aí,
O que você faz com a minoria? Né? Você respeita a minoria. Por quê? Porque amanhã este equilíbrio de força pode mudar. E o fato da pessoa estar no grupo que compõe uma minoria hoje não significa que amanhã ele não possa estar no grupo majoritário, porque os acordos são feitos e refeitos. Por isso que a gente tem que respeitar as minorias. Isso aí, gente. A conversa boa. Adorei fazer esse videozinho. Fiquem bem, cuidem bem das suas botoquinhas. Se gostou desse vídeo, dá um like aqui. Recomenda pro coleguinha. Recomenda pra vovó, pro vovô, pro titio, pra titia. E é isso aí. Tamo junto. Beijo.